Você sabe o que é DEFIS? Para que ela serve? Ela serve justamente para pegar você na curva. Mas como assim? Calma que te explico melhor. Todos os contribuintes, sejam elas pessoas jurídicas ou pessoas físicas, precisam preparar sua declaração anual de imposto de renda. As empresas optantes pelo lucro presumido e lucro real estão obrigadas a entregar a ECF, que seria uma declaração de imposto de renda da pessoa jurídica tributados naqueles regimes. E para as empresas optantes do Simples Nacional, temos, respectivamente, a DEFIS. Ambas as declarações são iguais? Tanto a ECF quanto a DEFIS? Com certeza não. A DEFIS é uma declaração muito mais simplificada para atender à simplificação que o próprio regime tributário se propõe a fazer. E a entrega dessa declaração chamada de DEFIS é obrigatória? Sim, e o prazo termina agora no próximo dia 31 de março. Caso você perca esse prazo, você não conseguirá apurar os impostos mensais devidos enquanto não regularizar a sua situação de entrega. Ela, no final, acaba travando tudo. Se ela não é igual a uma ECF e sendo mais simplificada, quais informações que devemos declarar? Temos que informar os ganhos de capitais que tivemos, a quantidade de empregados, o lucro contábil, caso tenha sido apurado, os rendimentos dos sócios da empresa, as doações feitas para as campanhas eleitorais, as movimentações e posições de estoques de produtos, os saldos bancários e o total das despesas. Há outros dados a serem declarados, porém, a priori, esses são os principais. Notem que, embora as informações a serem prestadas sejam relativamente poucas e mais simples, isso não quer dizer que devam ser negligenciadas. E por que digo isso? Porque é aqui que a Receita pega as divergências de informações ou mesmo, talvez, a incompatibilidade financeira. Entenda por quê. Primeiro item, você deve informar o ganho de capital que a sua empresa teve. Por que isso? Porque caso você tenha realizado, você terá que ter pago um imposto de renda à parte. Então, é uma forma da Receita de cruzar o seu ganho com o imposto pago. Vamos para o segundo item, quantidade de empregados. Aqui eu abro duas frentes. Uma porque, a depender do tamanho da sua folha de pagamento, você será beneficiado por uma alíquota menor ou não do Simples Nacional. Então, sabendo a quantidade de empregados, é possível, de certa forma, fazer uma suposição, além de, é claro, poder cruzar com outras declarações. Além disso, vocês sabem que, a depender da tabela, o INSS por parte do empregador já está incluso no Simples, certo? Então, se a empresa tem trocentos funcionários na empresa, porém, com uma receita totalmente incompatível com aquela situação, pode soar até um pouco estranho, não? Próximo item, lucro contábil. A questão é o seguinte, temos isenção, pelo menos até agora, da distribuição de lucros aos sócios. E essa isenção é calculada de duas formas. Uma é utilizando os percentuais fixos de apuração dos próprios tributos, o que dá um valor muito pequeno a ser distribuído. E outra forma seria pela apuração levantada na escrituração contábil. Então, ao declararmos o valor do lucro, automaticamente a Receita já sabe até quanto está isento de tributação caso haja uma distribuição. Então, se você declarou 200 nesse campo, porém no final distribuiu 800 aos sócios, as contas não fecharam, entendeu? E aqui que entraremos no nosso próximo item, que são os rendimentos pagos aos sócios. Lembra da distribuição de lucro, certo? Você deverá detalhar aqui quanto de distribuição foi feita para cada um dos sócios e quanto foi a remuneração paga também. Além do cruzamento mencionado anteriormente, esses dados serão cruzados com a declaração de imposto de renda da pessoa física. Próximo item, doações a campanhas eleitorais. Aqui entendo que a própria descrição seja autoexplicativa. Movimentações e posições finais de estoques. Com esses números, é possível cruzar os dados com as informações contidas nas notas fiscais emitidas e recebidas de mercadorias. As notas fiscais
são eletrônicas e já constam na base de dados das autoridades fiscais, certo? Então, é mais uma forma de cruzamento e averiguação para fechamento dos números. Próximo item, saldos bancários. Com essa informação, é possível analisar a evolução financeira da empresa, assim como estimar se os valores declarados como receita estão certos ou não. Como assim? Mensalmente, ao apurarmos o Simples Nacional, temos que informar quanto foi a minha receita, certo? Vamos supor que no ano inteiro eu informei somente R$100 como receita e, consequentemente, paguei somente o tributo sobre aqueles 100. Na teoria, o aumento bruto no meu saldo bancário seriam aqueles R$100. Agora, e se o aumento do saldo bancário foi de R$200 mil ao invés de R$100 esperados? Qual a explicação disso? Claro que há outros fatores a serem considerados, mas deu para entender, certo? Último ponto, total das despesas. Aqui, muito cuidado. Parece uma informação bem inocente, mas não é. Por quê? Como sabe, o lucro da empresa é calculado pela diferença entre as receitas e as despesas. Então, o lucro seria o total das minhas receitas menos o total das minhas despesas. O valor das receitas eu já informo todo santo mês para a Receita Federal e, portanto, eles já possuem essa informação. Agora a despesa não. É na DEFIS que compartilha essa informação. A Receita Federal, ao receber esse número, já é capaz de estimar quanto foi o seu lucro ou o prejuízo apurado na empresa. Lembra que em outra linha já informamos também quanto foi o lucro apurado. E outra, declaramos também quanto pagamos de distribuição de lucros para os sócios. E esses sócios declaram na declaração de imposto de renda da pessoa física. Notem que as informações estão todas amarradas e talvez você nem tenha percebido isso. Portanto, muito cuidado no preenchimento dessa declaração, ok? Fica essa dica e até a próxima. Fui!